Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 6 de outubro de 2018. Propostas de governo dos candidatos à presidência repetem discursos antigos. Os problemas da velha política ofuscaram as poucas novidades que os candidatos à presidência da República incluíram em seus planos de governo. Os principais postulantes ao Planalto preferiram não escorregar nas ideias e levantaram bandeiras já conhecidas, ainda que alguns derrapem na hora dos discursos. Especialistas acreditam que a falta de criatividade dos candidatos atrapalha a vida do eleitor, que ainda não tem intimidade com todos os nomes da disputa presidencial e, provavelmente, não terá acesso nem interesse à íntegra de seus planos de governo. Os documentos com as ideias dos presidenciáveis foram protocolados um dia depois de as candidaturas terem sido registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Embora 13 partidos estejam na disputa, pesquisas apontam que apenas 5 frentes são tratadas como viáveis nas eleições de outubro. Os candidatos principais: Fernando Haddad (PT), Jair Bolsonaro (PSL), Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB) e Marina Silva (Rede). Questionadas, as assessorias dos partidos informaram as bandeiras dos 5 principais candidatos. No PT, a ideia é dar ênfase aos programas sociais e à taxação das grandes fortunas tratada como forma de redistribuição de renda. Bolsonaro investirá na simplificação da cobrança de tributos e na diminuição da maioridade penal, que pretende baixar para 16 anos. Ciro Gomes rechaça as privatizações e trata da manutenção da Previdência. Alckmin permanece com o discurso sobre criação de emprego e renda, além de falar sobre a promoção de ações para o desenvolvimento da economia. Marina, por fim, permanece atenta ao combate de corrupção que pretende fazer com uma reforma política diferenciada e aos temas ecológicos. Vários pontos abordados por Kardec em sua obra avançam para uma análise espírita da política, não se restringindo ao estudo do mundo dos espíritos e da mediunidade. Esses textos se encontram sobretudo em O Livro dos Espíritos, O Evangelho segundo o Espiritismo e obras póstumas. Até mesmo em O Livro dos Médiuns, dedicado ao estudo da mediunidade, aparece a sua preocupação com a contribuição do Espiritismo para a solução dos problemas humanos. A par das obras especiais, formigam os jornais repletos de fotos, de narrativas, de acontecimentos, de rasgos de virtudes ou de vícios, que levantam graves problemas morais, cuja solução só o Espiritismo pode apresentar, constituindo isso ainda um meio de se provar que ele se prende a todos os ramos da ordem social. Ouve-se muito no movimento espírita e em outros meios a frase "não gosto de política" ser dita com certa vaidade, como símbolo de imunidade aos erros, desvios e desmandos que o poder propicia. Não resiste à lógica esta forma de pensar e agir, pois ninguém está imune de responsabilidade pela vida social, por mais que queira se isolar. Na verdade, a alegada inconsciência política e a consequente abstinência política são também práticas políticas, que contribuem para a manutenção das estruturas vigentes e dos grupos hegemônicos. Os parâmetros fundamentais para a busca do progresso político, sob o ponto de vista espírita, são os seguintes: liberdade. Somos espíritos livres e, quando encamados, o livre-arbítrio se toma o nosso maior instrumento de progresso material e espiritual. Tornamo-nos mais livres à medida que aprendemos a nos relacionar com a natureza e com as demais pessoas,
conhecendo e respeitando os limites de cada um. Igualdade: somos iguais perante Deus e nossa sociedade deve desenvolver o respeito por todos os seus integrantes, quaisquer que sejam sua origem e suas características individuais. Esse respeito deve se refletir em igualdade em influência, condições de sobrevivência e acesso aos recursos disponíveis. Fraternidade: a base de uma organização social sólida está no combate ao egoísmo e na reunião de esforços para o bem comum. A visão espírita nos permite identificar alguns princípios norteados para aprimorar a organização social. Devidamente discutidos, esses princípios estabelecem a base da contribuição espírita à atuação social. Pensamos, diretamente de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, um pequeno mas significativo conjunto desses princípios. A leitura completa da parte I desse livro dará aos interessados um quadro mais completo. O trabalho é um direito e um dever de todos. O repouso para a reparação das forças e também na velhice é também um direito. 2. Educação: a educação intelectual e a educação moral são os maiores instrumentos de progresso nas relações no trabalho, econômicas e sociais. 3. Reprodução e ecologia: tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. O direito de destruir a natureza está regulado pela necessidade. 4. Família, casamento e divórcio: a união voluntária de duas pessoas e sua eventual separação são chaves para a constituição de casamentos e famílias autênticos, uma das bases da organização social. 5. Vida: todos têm o direito à vida e ao necessário para viver. Quando a civilização houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria. Numa sociedade organizada segundo a lei de Cristo, ninguém deve morrer de fome. 6. Violência: o assassinato e todas as demais formas de violência e crueldade devem ser coibidos. A pena de morte deve desaparecer e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. 7. Progresso: reconhece-se uma civilização completa pelo seu desenvolvimento moral. 8. Igualdade: todos os homens são iguais em direitos. As desigualdades sociais desaparecerão quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Respeitadas as diferenças de natureza biológica e psicológica, o homem e a mulher possuem os mesmos direitos. 9. Liberdade: todos os homens devem possuir a liberdade para pensar e agir e contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. 10. Justiça: a base da justiça deve ser queira cada um para os outros o que queira para si mesmo. Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de outubro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.